Gente, vamos falar de Campeonato Carioca. No Maracanã também tivemos clássico. O Flamengo venceu o Botafogo nos acréscimos. O técnico da seleção estava lá, mas não teve muito para ver, não. A pipoquinha costuma ser uma boa companhia para um momento relaxante. Mas Dorival Júnior, técnico da seleção, estava no Maracanã a trabalho. Só que o clássico que ele viu não foi dos mais saborosos. Se espalhou nas redes sociais a torcedora com o cartaz "Coitada da bola" nesse Flamengo e Botafogo. E deu pena da redondinha mesmo. Tinha até novidade: estreia do Luiz Henrique pelo Botafogo, por ironia, contra um ex-pretendente. O Flamengo tentou muito a contratação dele. Um chute forte por cima foi a primeira finalização do Luiz Henrique nessa volta, depois de quase 1 ano e 8 meses jogando no Betis da Espanha. Com um treinamento só com seus companheiros novos, levando todo esse contexto que englobou a apresentação dele, eu acredito que foi muito boa, né? Nos dá uma margem de crescimento ainda grande aí em relação a ele. O mais perto que o Flamengo chegou do gol foi nesse chute do Pedro, e nem foi tão perto assim. Pobre primeiro tempo. Nós jogamos 2 clássicos início de temporada em 4 dias. Isso a exigência física e mental ela é muito forte. Já o Rossi trabalhou mais do que o Gatito por causa do Tiquinho, e aí o Fabrício Bruno ajudou. Depois, quando o Tiquinho foi dar uma volta fora da área para cruzar, o Júnior Santos que tentou. O som da arquibancada na saída para o intervalo deu o tom de um primeiro tempo que incomodou mais do que empolgou. O segundo tempo, com algumas caras novas em campo, como o Luiz Araújo, foi um pouco diferente, com o Flamengo mais ousado. Tite seguiu tentando e quando resolveu trocar Pedro pelo Gabigol, o atacante que saiu não recebeu exatamente carinho da torcida. Ela estava até um pouquinho impaciente pelo resultado, ela queria o resultado. Nós temos que saber entender a reação da torcida. Enquanto o Botafogo se segurava fechando os espaços, o Flamengo tentava encontrar um caminho, testando a paciência dos rubro-negros. Persistência, resiliência, vai até o final, são palavras muito fáceis de dizer. É muito difícil fazer isso em campo. A torcida do Flamengo veio em maior número, demonstrou mais confiança e saiu fazendo festa, graças a um zagueiro que vem salvando o time em clássicos. Léo Pereira já tinha evitado a derrota do Flamengo contra o Vasco, tirando a bola em cima da linha. Dessa vez, numa jogada ensaiada, apareceu a especialidade dele quando resolve partir pro ataque. A cabeçada aos 50 do segundo tempo. Léo Pereira apareceu como um raio de cabeça para botar a bola no fundo da rede. A gente sofre o gol numa posição onde deveria estar o Barbosa, que é um jogador de 1,92 m de altura, e justamente por ter tomado uma pancada, ter que sair, a gente muda a característica, entra um jogador um pouco mais baixo que o Bastos, muda a característica da linha e sofremos nessa bola. Num clássico em que a bola não foi tratada com o devido capricho durante a maior parte do tempo, ficou pro final o toque de carinho que ela merecia. Falta atenção, falta concentração e essas coisas que o futebol nos aplica e que são golpes muito duros, né? Uma equipe que ela teve domínio e controle no segundo tempo, total, que fez jus e mereceu vencer. Não saiu ninguém satisfeito desse clássico, né? Vamos combinar do Maracanã. Jus e mereceu vencer. Eu também não acho, não concordo com o Tite, não. O rubro-negro pode ter saído no máximo aliviado, né, de ter conseguido os 3 pontos, mas não saiu satisfeito, porque ainda não vê o time a jogar e se impor da forma que se espera pelo orçamento, pela regularidade, pela manutenção do elenco, pelo técnico que tem. E o torcedor do Botafogo vê o time de novo, sofreu um gol no finalzinho da partida, numa desatenção. Já tinha acontecido recentemente contra o Nova Iguaçu, acabou cedendo um empate. Dessa vez, perdeu. Isso sem nem mencionar a temporada passada, né? Que golzinho no final a gente lembra padrão, que virou uma especialidade da reta final ali do Campeonato Brasileiro. Gols doloridos que a torcida teve que acompanhar. Embora a saída do Gatito tenha sido lenta, tá? Porque essa sim é uma bola muito alta em que o goleiro tem tempo para cortar, né? Ir lá e cortar.
O problema é que a defesa do Botafogo nesse lance só ficou olhando a bola, ficou todo mundo olhando para cima. Por isso que o Gatito saiu. Se a defesa tivesse saído, ele não sairia. Exatamente. Talvez se os jogadores estivessem mais bloqueados ali, os jogadores do Flamengo, o Gatito teria mais tempo também para chegar na bola, mesmo que ele optasse por sair. Ou se ficasse, o cabeceio ia ser mais disputado, ele poderia defender o cabeceio ficando no gol. Então a falha é muito mais da defesa do que do goleiro. O Thiago fala sobre a presença do Barbosa ali não existir, um jogador alto, um jogador de defesa, é verdade, mas já não existia. E o Flamengo só foi achar essa bola com 50 minutos. Depois de muita insistência, muita bola na área. Isso não pode ser justificativa. De uma forma pensada, né? O Tite até fala depois na coletiva que foi uma arma pensada. Uma arma pensada. Você vê que é uma jogada ensaiada. Sim, o Léo Pereira é muito bom nisso. Muito bom nisso. Volta e meia faz esse tipo de jogada. Mas eu acho que ele foi forçado por conta da escalação dos dois times, né? O Thiago povoa o meio de campo, opta pelo Tietê, fica um jogo muito truncado, primeiro tempo muito sofrível, e aí com o meio campo, a gente até falava sobre isso, né? Se o Tietê entrar, a gente comentava isso ontem, se o Tietê entrar, o Botafogo vai apostar nos corredores. E tanto que era uma insistência com as jogadas do Luiz Henrique, que era o único lapso de criatividade, de insistência que o Botafogo tinha, além das tentativas do Tiquinho. Então, com esse meio campo povoado, o jogo truncado, muito picado, muitas faltas, o Tite já vinha percebendo e arriscando bola na área, bola na área, bola na área. Quando o Diogo sai, você vê que é uma jogada totalmente trabalhada e ensaiada de escanteio, que é cobrado o escanteio, a linha do Botafogo adianta e assiste o Léo Pereira subir. Aí o Gatito tá forçado a sair, sai o gol. Mas assim, discorda do Tite. Acho que foi um jogo equilibrado e que deveria ter terminado empatado, pelas oportunidades da partida. Não houve domínio e controle total, tá? Isso aí o técnico o Tite está exagerando. O Tite vai ter que ter uma percepção de como é a cultura rubro-negra, a cultura do Flamengo e do torcedor do Flamengo, principalmente dos últimos 5 anos para cá. Porque o torcedor do Flamengo teve um período que se acostumou a não ter times tão bons e aí aceitar que houvesse apenas uma entrega, uma dedicação dos jogadores e tá ok. Raça, ok. Isso que o Tite pegou no Corinthians. O torcedor do Corinthians aceita mais esse tipo de coisa. O torcedor do Corinthians aceita ganhar feio por 1-0 no finalzinho, desde que veja os jogadores se entregando com dedicação. E o Tite desenvolveu, o Tite fez bons times no Corinthians, mas levou um certo tempo para aqueles times acontecerem. Enquanto isso não acontecia, a gente tinha até a brincadeira do empatite, né? Então, ele foi conseguindo ganhar a torcida do Corinthians, mostrando que estou formando um time bom, um time forte, um time que se dedica e que mais lá na frente pode ser um time desenvolvido, bem desenvolvido tecnicamente. No Flamengo, ele tem que ganhar e com esse time, principalmente depois desses últimos anos, ele tem que dar espetáculo. Ele tem que fazer o torcedor feliz. Exato. Senão vai ter um choque aí entre a cultura atual do torcedor do Flamengo e a maneira que o Tite vê futebol. E, na verdade, ele já chegou com a pressão no passado de garantir a vaga na fase de grupos para o Flamengo, que não era muito difícil, assim, com o elenco que ele tinha. E agora, nesse momento, ele chega com a pressão de ganhar o Carioca, por conta das derrotas recentes no Campeonato Carioca. O torcedor não quer ver de novo o Flamengo iniciando uma temporada. Não. Ele tem que ganhar bem. Mas nesse momento não está se postulando nem a ganhar. Vamos lá. Tem que ganhar bem. Para o torcedor do Flamengo ficar satisfeito, ele tem que ganhar bem. Vamos ouvir o Tite falando em entrevista coletiva depois do jogo sobre esse trabalho dele no início de temporada. Manteve a consistência, manteve o nível de concentração que é muito difícil, né, com as pressões e com a necessidade do resultado, que a gente sabe que a grandeza do Flamengo ela requer. Eu sei disso, isso é muito claro. Não pense que eu não sei que se não ganhar eu não estarei técnico do Flamengo. Eu sei muito bem disso. Né? Mas sei também que existe um processo para que aconteça as coisas, para essa evolução acontecer. Eu acho que foi vocês da imprensa que me alertaram, uma crônica, uma crítica colocada e que a gente tem que observar e entender. Diz que o Flamengo ano passado perdeu muito. Talvez desde 2015 ele não tinha perdido tanto jogo assim. É isso, né? E aí eu coloquei para os atletas, eu digo, é legal, nós de 12 do ano passado a gente ganhar 7. Legal.
Agora perder 4 é muito para Flamengo. Que eu estou falando do meu trabalho só. Que tá, é muito. Não dá para perder 4 de 12. Não. Tu tem que ter um equilíbrio um pouco maior. Tem que vencer sim, mas tem que perder menos. Isso é uma equipe equilibrada. É isso. Não fica o registro de que o Flamengo chegou em 7 finais. Fica o registro de que o Flamengo perdeu 7 títulos no ano passado. Isso. Não, e o número de jogos perdidos também é muito, muito grande, mas, repito, tem que diminuir o número de jogos perdidos, mas tem que ganhar os jogos com mais segurança, com mais encanto, sim, inclusive. Já o Botafogo, Luiz, vive uma situação diferente, né? Com toda a problemática do ano passado, que ainda se impõe, mas tentando virar essa chave. Ontem tivemos a estreia do Luiz Henrique jogando pelo time, e a gente já vê que a situação é urgente, digamos assim, quando você chega, contrata um jogador por essas cifras, mais de 100 milhões, apresenta no Nilton Santos só para a imprensa, já bota para jogar no primeiro jogo como titular, ou seja, ó, é urgente o negócio. Não dá pode nem ser que tempo de acabe esperar. rápido, inclusive. Então tem que colocar... Mas não só por isso, né? É porque o Botafogo realmente está precisando engatar, está sofrendo a pressão da torcida. E aí, quando acontece uma situação como essa no jogo de tomar mais um gol no finalzinho, o torcedor já fica também apreensivo. Mas, enfim, queria te ouvir. Estreia do Luiz Henrique ontem, teve ali pelo canto direito, né, a atuação dele. E como todo o time não brilhou muito, o próprio não pôde, né? Arriscou ainda alguns lances, alguns chutes de longe, mas ainda não é aquele Luiz Henrique que a gente está esperando. É um período de adaptação, né, Débora? Eu entendi perfeitamente a escalação do Thiago, e não na mudança do Tite no meio, mas a opção por já ter o Luiz Henrique entre os titulares, pelo tempo de contrato dele, por ser essa grande estrela e pelo investimento alto, e principalmente pelo fato do futebol brasileiro nos últimos anos ser muito, muito equilibrado mesmo, e poucas coisas fazem com que um time se desequilibre diante de outro, principalmente times que investem muito, que são talentos individuais, né, jogadores que são chamados de grandes destaques ou até craques. A gente vê em poucos times do futebol brasileiro aquele jogador que define o jogo, então isso desequilibra. A confiança é algo que ajuda muito a desequilibrar, principalmente em momentos decisivos, né? Times concentrados. A gente viu o Flamengo ontem, a gente sabe que o Palmeiras é um time muito concentrado também, e o São Paulo em jogos grandes é um time que passou a ser muito equilibrado e concentrado também, e a outra grandes técnicos que têm trabalhos longevos. O Abel Ferreira é um exemplo disso, a gente sabe muito bem. O Vojvoda no Fortaleza é um exemplo disso também. Então, técnicos bons com trabalhos longos têm um conhecimento grande do time. Então, para mim, esses 3 pontos ajudam muito. Então, mano, esses trem de projeto é complicado. Porque é muito complicado porque é o primeiro passo, mano. Esse é o primeiro passo. E o primeiro passo, ele demora demais, demora muito. Até você ver que tá dando certo. E isso é com qualquer coisa que você for fazer, tá ligado? Se você for abrir uma loja de roupa, os primeiros clientes demoram a aparecer. Cabeleireiro, de barbearia é a mesma coisa. Tudo, o primeiro passo é complicado. Por isso que as pessoas fracas desistem no primeiro passo. Porque pessoas fracas querem o quê? Resultado rápido. E pessoas fortes sabem que o resultado ele vai demorar, mas ele vai chegar. Elas têm essa convicção, entendeu? Então, cara, seja um cara forte. Você sabe que vai dar certo. É só você ter um pouquinho de paciência e entender isso, filho. Na hora que você vê, filho, pum, tá vingando. Acabou, filho. Aí, pra conversar com você, vai ter que marcar a hora. Tá ligado? Então é só você ter um pouquinho de paciência e esperar, filho. Só espera, molequinho, que vai dar tudo certo. Você é inteligente, você é forte, você é Batista, porra. Entendeu?